Olá pessoal, bem-vindos à sessão DataSnap Deep Dive construindo aplicações multicamadas do Code Rage X no Brasil. Eu sou o Kelvin Merlotti, embarcadeiro MVP, coordenador exterior da Active Delphi, consultor e instrutor independente, especialista em mobile e multicamadas, trabalho com Delphi há mais de 15 anos. Aí estão alguns dos meus contatos, vocês podem ficar à vontade para me procurar e eles vão estar de novo no final da apresentação aí. Na nossa sessão falaremos de aplicações DataSnap e REST, focando em construí-la de forma escalável e profissional. Para a gente chegar nesse objetivo, nós falaremos então dos porquês, né? Por que multicamadas, DataSnap, por que REST, por que segurança e performance. Em segurança falaremos de autenticação e autorização, em performance sobre cache e sobre os filtros REST, e também sobre deployment, como fazer o deployment, quais são as opções de deployment que nós temos para as aplicações DataSnap e REST. Então vamos lá começar com essa parte teórica aí, né? Mas ela é rapidinha, não leva nem 40 minutos, tá? Depois a gente já passa para a prática. Vou começar então pelos porquês, né? Por que DataSnap? Por que multicamadas em si? Bom, pessoal, o conceito de multicamadas, né? Arquitetura multicamadas traz uma série de benefícios para sua aplicação. Vale a pena estudar isso se você nunca deu uma olhada nisso, tá? Por exemplo, a centralização de regra de negócio, né? A organização do seu código, ganho de performance em redes de alta latência, né? Se você observar a comunicação, a quantidade de interações que é feita entre aplicação cliente e banco de dados, né, para executar um único select, você vai ver que se essa quantidade de interações for feita sobre uma rede lenta, vai te dar uma diferença enorme. E com DataSnap, né, no multicamadas, você normalmente tem uma ida e uma vinda, ou seja, numa rede ruim, isso vai ser mais rápido do que comunicar direto com o banco de dados. Outro benefício do multicamadas seria com relação à interoperabilidade. Você consegue integrar sua aplicação com outras aplicações da sua tecnologia ou de outras tecnologias muito mais facilmente, com segurança e tudo mais. Então, e esses seriam alguns dos benefícios, né, de multicamadas. E o DataSnap em si, né, como que o DataSnap te ajuda? Ele é um framework bem completo para implementar as soluções utilizando a arquitetura multicamadas. É prático, ágil de construir. Você tem diversos recursos já embutidos prontos para uso no DataSnap, por exemplo, com relação à segurança e performance, que a gente vai ver agora, e consegue reaproveitar todo o seu conhecimento, toda a sua base de código aí de maneira muito produtiva. Falando de REST, né? Por que REST? REST é um estilo de desenvolvimento, basicamente, não é uma tecnologia ou um padrão em si. Ele se baseia totalmente no HTTP, tá? Então é importante estudar como funciona o protocolo HTTP, os métodos de requisição e tudo mais. E ainda assim, o REST ele é muito leve, muito rápido, né? E amplamente utilizado na atualidade pelos principais grandes fabricantes de software. Se você olhar, por exemplo, a integração com Facebook, com Twitter, com Flickr, esses serviços de nuvem, né, mais comuns que têm grande volume de usuários, são todos feitos baseado em APIs REST. Então vale a pena o uso, vale a pena estudar esse cara, ok? Falando de segurança e performance, né? Por que falar de segurança e performance? Bom, que cliente que não quer uma aplicação rápida e segura, que não quer que os dados dele sejam entregues de forma protegida e rapidamente, né, ao usuário? Então, são os principais pilares aí de qualquer aplicação e nós vamos ver dicas de como alcançar esses objetivos aí utilizando o DataSnap. Vou começar pela autenticação e autorização, né? Vamos entender primeiro qual é a diferença dessas duas coisas. Bom, a autenticação, pessoal, em resumo, é o momento que acontece quando alguém tenta chegar ao seu servidor, tenta falar com ele pela primeira vez, né? Então você precisa autenticar, garantir que aquela pessoa pode entrar no seu servidor. A autorização é no segundo momento, depois que a pessoa já está no seu servidor, o que é que ela pode fazer lá dentro, qual método ela pode executar, enfim, até onde ela pode chegar dentro do seu servidor. Então, resumindo, né, você não tem como autorizar alguém a fazer alguma coisa enquanto ela ainda não se autenticou. E ainda assim, mesmo autenticado, essa pessoa pode não ter autorização de executar alguma coisa. Então, resumindo, esses são, né, autenticação e autorização. Bom, para autenticar alguém, a gente utiliza o componente Authentication Manager do DataSnap. Ele te dá informações como
o protocolo que você está utilizando, né, que a requisição está utilizando para chegar ao seu servidor. Ele dá a informação do contexto, que é a URL, né, o pedaço da URL que está sendo utilizado. Ele te dá a informação de usuário e senha, e aí você consegue, tendo essas informações em mãos, verificar no seu banco de dados ou em qualquer outro lugar se aquele usuário pode ou não entrar no seu servidor, né? Além disso, nesse momento, tá, no evento onAuthenticated desse componente, você também, depois de validar se ele pode ou não, você também pode atribuir quais são os perfis ou quais são os papéis que esse usuário possui, né? A qual perfil ele pertence, para que na hora de autorizar você tenha essa condição. Então, lá, na hora de autorizar, né, depois que ele autenticou e já tem acesso ao seu servidor, você vai testar se ele pode ou não executar os métodos ou enxergar uma classe do seu servidor. Para isso, você tem três opções, tá? Três maneiras. Uma delas é utilizar o atributo rollout, que basicamente você coloca uma anotação em cima do método ou de uma classe, dizendo quais são os perfis que podem ou não acessar aquele objeto, né? Aquela classe, aquele método, aquele item. Você também pode utilizar o atributo, o roles do próprio componente Authentication Manager. É uma coleção de strings, então você pode preencher lá quais são os perfis que podem ou não. Tá? Esse mesmo atributo pode ser preenchido tanto em tempo de design quanto em runtime, ok? E ainda você pode utilizar o evento onAuthorize, que vai ser executado cada vez que alguém tentar executar alguma coisa, né? Ele é muito mais flexível, você pode implementar qualquer regra dentro dele, né? Mas te dá um pouco mais de trabalho, você precisa programar. Uma coisa importante de mencionar aqui é que se você utilizar a propriedade Roles Authentication Manager, ele vai sobrepor qualquer atributo que você colocar lá no seu código, tá? Vamos ver isso daí na prática agora para entender um pouquinho mais. Então, olha só, eu tenho aqui um grupo de projeto com o servidor e o cliente. O servidor, aqui tem a tela principal. No nosso container, que é onde ficam os principais, né, componentes do DataSnap, nós temos o Authentication Manager, que é o responsável por tudo isso. E aqui é uma classe simples, né? A gente sabe como retornar essa classe, essa é a parte mais simples, e a implementação do método UserAuthenticated. Vamos começar por ele então. Vocês podem observar que ele recebe, né, esse método recebe automaticamente o protocolo, o contexto, o usuário e a senha que estão sendo utilizados, como a gente viu nos slides. E aí você pode retornar se isso é válido ou não e quais são os perfis que esse usuário pertence. Então aqui eu fiz um teste simples, que é se esse usuário veio em branco, eu já encerro o método dizendo que ele não é válido. Isso é importante porque em DataSnap REST, a primeira requisição não vem com informação de usuário e senha. Então, se você não fizer esse teste, você vai fazer o seu select lá no banco ou qualquer outra coisa desnecessariamente. Então, testa se tem usuário, se não tem, já encerra. Isso é padrão do protocolo HTTP, ok? Todo servidor HTTP que exige autenticação, a primeira tentativa é sem informação, sem credenciais de usuário. Aí o servidor HTTP devolve o ID 401, o HTTP status 401, que significa requer autenticação, e aí sim a aplicação cliente faz um novo pedido informando as credenciais do usuário. Por isso, então, esse tratamento se usuário em branco. Aí, em seguida, eu tenho uma instância aqui, um método ValidUser, um método estático de um data módulo que eu criei, que basicamente vai fazer um select numa base de dados, olhando esse usuário e senha, né? Vou até abrir ele aqui para a gente ver, olha só. Esse método é um class function, né? Para a gente não precisar instanciar o data módulo. E aí o que ele faz é criar uma instância, né, desse banco de dados, desse data model para fazer conexão ao banco de dados, passar os parâmetros para query. Se encontrou, ele já diz que o result é true, né? Se não tiver vazio, recupera o ID desse usuário e qual é o perfil dele. Aqui no caso eu estou usando o banco de dados employee e pegando o campo job code como o perfil, para dizer se ele é de vendas, se ele é... Enfim, tem alguns perfis lá no banco de dados, não me lembro de cabeça neste instante. Então aqui ele simplesmente faz essa select ao banco para recuperar o ID do usuário e a senha, né? E aí voltando lá para o método de autenticação, eu vou
Se isso deu certo, eu vou colocar o ID do usuário na sessão, apenas para demonstrar aqui que isso pode ser feito, e a gente testa se o perfil do usuário que veio lá da função, né, se ele faz parte de VP, CL, CFO ou diretoria, aí eu adiciono ele no perfil admin, se não adiciono no perfil user. Onde que isso vai ser utilizado? Lá depois na autorização. Então, se a gente pegar aqui a nossa classe, o server methods dessa aplicação, nós temos aqui no método getSalary um atributo rollout que vai dizer que esse método getSalary só pode ser executado por um admin, ok? E eu também posso fazer isso. O getSalary em si é bem simples, tá? Só dá basicamente um select, passa o ID do usuário e pega o campo salary, nada de especial. Mas o importante aqui é a gente notar o uso do atributo. Com esse cara, ele só quem tiver associado ao perfil admin vai conseguir executar esse método. Como a gente comentou, ele também poderia ser utilizado acima de uma classe como um todo. E aí todos os métodos dessa classe seriam só poderiam ser executados para alguém daquele perfil. Então, além de a gente utilizar esse método, esse atributo, né, rollout antes de um método, nós também podemos trabalhar com a propriedade roles, como a gente comentou nos slides. Ele tem aqui uma coleção, então, de regras, onde cada uma das regras a gente pode dizer a quem essa regra se aplica, quais são os perfis com permissão e quais são os que não têm permissão. Então aqui no caso eu estou colocando um método interno apply updates, né, que é executado pelo provider, somente para o admin. Isso significa que os usuários comuns poderão fazer acesso ao servidor, consultar os dados, mas não vão poder fazer o apply updates. Vamos rodar essa aplicação aqui para a gente testar. Então, olha só. Aqui tem o servidor e a aplicação rodando. Eu deixei aqui uma colinha para saber quem são os usuários que têm perfil ou não. Então, por exemplo, esse usuário Reeves, ele faz parte de Sales. Quem é da parte de vendas não poderia, em teoria, pegar o salário de qualquer funcionário, né? Então, tá aqui, ele não, o próprio DataSnap devolve essa mensagem que ele não está autorizado a executar essa ação. A mesma coisa acontece se eu tentar fazer apply updates, né? Veja que eu trago aqui os dados, eu consigo alterá-los, fazer o post local, e quando eu vou dar o apply updates, a mesma mensagem vai acontecer. Esse usuário não tem autorização para executar essa ação. Se a gente conectar com um novo usuário, por exemplo aqui o Nelson, aí ele vai conseguir executar o método getSalary e também o método apply updates. Olha lá, tudo funcionou aí como esperado, certo? Então, tá aí a autenticação e autorização funcionando na prática. Mais sobre autenticação e autorização vocês encontram nesses links aí. A apresentação, né, o PowerPoint vai estar disponível no final do evento, então vocês vão poder acessar todos eles aí, não precisa se preocupar em anotar nenhum, mas porque logo vocês vão ter acesso a todos esses links aí, ok? Nosso próximo passo então é falar sobre cache. E uma afirmação muito clara, né? Eu li isso em algum lugar, não tenho a referência, mas muito óbvio. Nada é mais rápido para se processar do que o que não precisa ser processado, não é mesmo? E essa é a ideia do cache, né? E para a gente implementar o cache, nós temos duas opções aí com DataSnap. Uma delas é utilizar o próprio mecanismo de cache de parâmetros do DataSnap REST, que na realidade é um conceito do próprio REST em si, né, do que do DataSnap. É uma maneira de você salvar as respostas que você enviou para um método para que, numa segunda chamada, ele já esteja lá e você não precisa processá-lo novamente. Então, é o que nós vamos ver aqui agora e depois falar um pouquinho de cache de dados. Bom, o REST Parameter Cache, basicamente você pode, quando você retorna um objeto complexo, né, para o lado do cliente, se essa requisição for feita utilizando o cabeçalho accept com o valor application REST, o servidor vai entender que você quer montar um cache daquela informação e ele vai te devolver os IDs daquela chamada, daquele método, daquele parâmetro. Então,
você consegue, nas próximas requisições, passar o ID do parâmetro novamente e ter o valor sem a necessidade do servidor processar aquilo novamente. Tá? Um recurso muito interessante. A gente já vai ver como funciona isso aí na prática. Antes disso, vou falar um pouquinho de cache de dados. Tá? Cache de dados é praticamente sempre uma boa ideia. Não é simples de fazer, obviamente, né, na maioria dos casos, só que é muito valioso lá no ambiente de produção, é muito valioso para o seu cliente, para a performance do seu sistema quando estiver funcionando. Ele pode ser feito tanto do lado do servidor quanto do lado do cliente, que na minha opinião é o mais indicado. E os dados que não mudam com tanta frequência, né, são os principais candidatos a estarem em cache. Por exemplo, lista de países, estados, cidades, unidades de medida e etc. É muito importante, né, é essencial você ter um bom mecanismo de invalidação de cache. E aí vai depender do contexto. Ele pode ser feito por tempo de vida, né, um cache que dura por X horas ou X dias. Ele pode ser feito também pela mudança de dados. Você pode calcular um hash sobre aquele registro, né, aquele dataset, aquela quantidade de registros, e depois comparar se o hash que você tem é igual ao do servidor, ou ainda um controle de versão. Né? Você pode ter uma versão das visões das suas informações. E nesse conceito, né, de visão da informação, da versão da visão, o Interbase Change Views é muito bom, vale a pena estudar o recurso desse cara aí, ok? Um pouquinho sobre o cache do lado do cliente. Por que eu digo que ele é o mais indicado, né? Até recomendo que sempre que possível faça do lado do cliente, porque você evita com o cache do lado do cliente tráfego até o servidor de aplicação e também do servidor ao banco servidor de banco de dados. Você está economizando aí duas comunicações, né? Porque o cache já está na mão do cliente, a informação já está na mão do cliente. Você precisa tomar mais cuidado implementando o cache do lado do cliente com invalidação de cache e algumas maneiras de se implementar, né? Utilizar Client Dataset ou FireDAC Memory Table, que são datasets em memória que permitem facilmente usar o Save to File, ou ainda, e também, né, não ainda, também utilizar o FireDAC Local SQL, que permite que você execute selects sobre datasets e não sobre um banco de dados. Então, não interessa se o conteúdo daquele dataset veio da memória, de um arquivo ou de um banco. O local SQL do FireDAC permite que você dar um select em cima do resultado daquele dataset, né, de um ou mais datasets. Então é uma mão na roda aí para implementar cache, tá? E uma dica importante aí, né, em muitos casos, muitas vezes tentar sincronizar o cache do cliente é desperdício de tempo. É mais fácil e mais produtivo jogar o cache atual fora e trazê-lo novamente para a aplicação. Não é regra, mas na maioria dos casos isso é viável. Já do lado do servidor, o cache vai evitar acesso desnecessário ao banco de dados, né? E você tem aí com o DataSnap uma possibilidade interessante, que é usando a propriedade Lifecycle da sua classe. Se você definir que ela é server, ela vai existir uma única vez para toda a instância, para todas as requisições que forem feitas àquele servidor de aplicação. Já como session, cada cliente vai ter uma instância daquele cache, né, vai ter o seu próprio cache. Então, dependendo do contexto aí, é legal você criar por sessão ou por servidor. O mais otimizado, obviamente, seria o servidor, mas nem sempre é possível. Às vezes os dados são diferentes por cada cliente, aí vale a pena cada sessão ter o seu próprio cache. Vamos ver então como implementar cache na prática. Temos aqui então um servidor de aplicação com um server methods comum e um método dele, né, um dos métodos se chama getImage, que devolve um tstring. Nós vamos deixar um breakpoint aqui para ver quando essa aplicação vai passar por aqui, quando a gente estiver testando os REST filters, desculpa, os REST cache, REST parameter cache. Então olha só, vou startar aqui o servidor e vou habilitar aqui no Chrome a depuração dele, né, para a gente fazer uma chamada ao localhost /datasnap /rest t server methods client /getImage. Então a gente faz essa requisição, olha só, ele passa por aqui, né, pelo método getImage, então ele vai carregar a imagem. Vamos dar um F9 aqui para continuar. E voltando aqui para a aplicação, nós conseguimos o resultado. Isso aqui seria o equivalente ao string do PNG, né? Se a gente observar aqui no cabeçalho da nossa requisição aqui do getImage, olha só, o DataSnap devolve para a gente
o ID da sessão. Isso é fundamental para que a gente consiga nas próximas sessões utilizar nas próximas requisições, utilizar da mesma sessão. Então eu vou utilizar aqui um plugin que eu tenho para o Chrome para editar o cabeçalho das próximas requisições e vou falar aqui para ele que o meu não é aqui no Accept, é no Pragma, na seção Pragma, eu vou mandar o ID da sessão junto. Então, automaticamente, qualquer URL que eu tentar acessar no Chrome agora, ele vai mandar essa mesma sessão. E aí, o que eu vou fazer, além disso, é pedir para que ele me devolva, né, a gente viu lá nos slides, que o Accept tem que ter application/rest. Quando a gente faz isso e executa essa ação, ele vai, na primeira vez que a gente pediu, né, o application/rest, então ele vai processar a imagem e o retorno dele, a resposta dele é aquele conteúdo com os IDs da sua sessão, né? Então, se você pegar, acho que o Chrome não chega a mostrar ele aqui em si, mas ele mostra o resultado, só que nesse momento ele já gerou o ID, o cache dessa imagem. Então, se a gente pegar aqui o /cache/0/0, porque no caso só temos um parâmetro, né? Automaticamente, ele vai processar a requisição para a gente, ele vai devolver a imagem e observa que ele não está chegando, que o Chrome está processando, né, a requisição, está vindo a imagem, mas não está passando aqui pelo nosso servidor de aplicação, pelo breakpoint, porque isso está ficando no cache do servidor e não está sendo processado novamente. Então está aí um exemplo de como funciona o REST Parameter Cache. Os caches de dados, né, cache de parâmetros, usando uma aplicação REST. Além disso, a gente tem aqui no servidor um outro server class, né, que eu fiz aqui bem simples, com acesso a dados, para dar um select na lista de países que tem no banco employee. Então, olha só o que eu faço aqui. Se o memory table, eu tenho na tela um memory table e uma query. Se o meu memory table não está ativo, eu abro a query e copio o conteúdo dessa query para o memory table. E resulto, né, devolvo como resultado sempre o memory table. Consequentemente, na próxima execução, vamos até botar um break aqui para a gente fazer um teste, na próxima execução, ele não deve passar novamente por essas linhas, e sim cair direto aqui dentro. Vou botar o break até aqui dentro do if para a gente conseguir ver isso melhor. Então, deixa eu matar a aplicação aqui primeiro, servidora, para rodar o cliente. E aí, vamos subir novamente a aplicação servidora, usando isso. Olha só que legal. Primeiro, vou pegar aqui o get countries, dar um start no servidor, né? Eu vou pegar o get countries nesse executável. Olha lá, ele passou pelo break, então ele vai dar o open na query, legal, acessou meu banco de dados e me devolveu os dados. Tá aqui a informação. Só que agora eu vou só fazer um truquezinho rápido aqui, já explico por quê. Eu vou novamente abrir um outro cliente, uma nova instância, um executável totalmente diferente. Olha só, a gente tem aqui um cliente que já tem dados e um cliente novo. Então, na teoria, se eu clicar no get counters, ele tem que parar de novo no open do query, mas não para. Por que isso acontece? Porque no nosso server container, eu disse que essa classe que contém esse dataset, ela é do tipo server. Isso significa que ele vai ser instanciado uma única vez durante toda a vida da aplicação servidora. Então, independente de quantos clientes, quantos executáveis fizerem essa busca, a informação já vai estar na memória, não vou precisar ir novamente no banco de dados. Além desse cache do banco de dados, foi implementado, se dá um stop aqui no servidor, foi implementado do lado cliente da aplicação um cache local. Então, quando eu dou um get countries, olha só, eu carrego, primeiro, se existe um arquivo X na minha pasta, na pasta da minha aplicação, eu carrego desse arquivo e não vou ao meu servidor de banco de dados. Observem só, aqui eu chamo o método getCountries, né, que é o método lá do server métodos, um client foi gerado pela aplicação proxy, né? O client módulo me gerou um proxyzinho para chegar até o servidor e eu chamei o método counters. Esse método counters me retorna a informação e eu jogo ela direto para o memory table. Só que eu só chego aqui embaixo se o arquivo não existe, ok? Então, uma vez se eu carreguei esse arquivo na hora, eu já dou save to file e a partir daí
foi o arquivo que eu apaguei aqui aquela hora, eu já tenho uma cópia local. Isso significa, olha só, que eu não tenho o servidor rodando mais, e se eu abrir um outro executável e tentar dar o get countries, eu vou conseguir pegar, porque ele está pegando o cache local, os dados estão aqui. Se eu der um clear cache e apagar esse arquivo, obviamente, tentar dar o get countries, ele vai me dar erro dizendo que o servidor não existe, não está no ar ou algo do gênero, né? E aí, se eu subir o servidor, obviamente que ele vai até fazer o acesso ao banco. Mas está aí, duas maneiras de implementar o cache de dados do lado do servidor, do lado do cliente, e o hash parameters filters. Também, o hash parameter cache, desculpa. Nesses links você encontra mais informação sobre o uso de cache, tá, dentro do DataSnap, especificamente do hash, né? Porque o cache de dados é mais um conceito em si que cada um pode implementar do jeito que for conveniente, né? Vamos lá então falar agora dos filtros de REST, né, das requisições REST. Bom, mais um conceito que está relacionado mais a REST do que a DataSnap em si, né? E novamente, pessoal, quem não está familiarizado com o REST, aí tem um link, né? restapitutorial.com, um site bem bacana que te dá uma visão geral sobre o funcionamento desse estilo, né? Desse padrão de desenvolvimento, desse estilo de desenvolvimento. Resumindo, quando na maioria dos servidores REST, eles implementam que quando o resultado de uma aplicação, né, de um método vai ser entregue para a aplicação cliente, esse resultado pode ser filtrado. Okay? Então você pode, junto com a sua requisição, já mandar uma espécie de filtro para que esse filtro seja aplicado sobre os resultados no momento em que o servidor for devolver a informação para aquela aplicação. Ok? Basicamente, no final da URL, né, que tem um exemplo, você acrescenta o filtro e a função daquele filtro que você quer executar. Ok? O DataSnap possui dois filtros já embutidos, que é o substring e o table. O filtro substring você consegue aplicar sobre textos, né, caracteres, e também sobre strings. Então, quando você aplica sobre texto, ele vai afetar os caracteres. Quando você aplica sobre strings, ele vai afetar os bytes daquela string. Tá? Quais são as funções que o filtro substring possui? São três. O count, que é um único parâmetro que vai te dizer, você vai informar a quantidade dos primeiros caracteres que você quer que seja retornado, caracteres ou bytes, né? Então, aqui está o exemplo de como se utiliza. SS, que é o nome do filtro, ponto C, que é a função count, igual a 1. Você está dizendo que você quer o primeiro caractere dessa string. A função offset, que também é um único parâmetro, que permite retornar n caracteres permite retornar todo o conteúdo após os primeiros n caracteres. Então, está aqui um exemplo, né? A função substring.offset igual a 10. Vai retornar todo o texto após o 10º caractere. E também a função range, que ela tem dois parâmetros, onde você define o offset e o count, ou seja, quantos você quer ignorar e quantos você quer trazer. Muito útil, por exemplo, para fazer paginação no caso de dados, né? Já o filtro table, ele se aplica sobre datasets. Então tem as mesmas três funções, só que ao invés de caracteres, nós estamos falando de registros, né? Então o table.count retorna um registro, o table.offset retorna todos os registros após o número que você informar, e o range vai retornar uma faixa de registros ignorando estes, né, ignorando o offset e trazendo o count aqui. Então, ok? Dá uma olhadinha então na prática como que esses caras funcionam. Aqui no Delphi eu tenho um servidor de aplicação que foi feito aqui, tá? A carinha dele, ó. Ele não tem nada de diferente, absolutamente nada. No nosso server method, se a gente visualizar ele aqui, ó, eu tenho o echo string e o reverse string que são gerados pelo wizard, e eu criei um método novo chamado customers que me retorna um tdataset. Simplesmente eu dou um open numa query e devolvo ela como resultado. Okay? Então, o servidor de aplicação não tem nada de especial. E aí a gente tem a aplicação cliente, que tem essa interfacezinha aqui. Basicamente nós vamos chamar o método echoString passando um conjunto de caracteres e vamos testar os filtros sobre essas strings e também testar o filtro table sobre o dataset que a gente implementou. Então eu vou aqui dar um start. Opa, vamos rodar o client primeiro, né? Melhor. Vamos dar um start aqui no servidor de aplicação
E olha só, eu tenho aqui, como a gente disse, o método echoString. Se nós não passarmos nenhum filtro, ele vai devolver a string da forma como está. Mas quando a gente passa um filtro, por exemplo, count, pedindo os primeiros 5 caracteres, ele vai me retornar isso daí. O offset, ele vai ignorar os 5 primeiros. E o range, como a gente disse, ele ignora os 5 primeiros e ignora este e me retorna essa quantidade. Então tá lá, conseguindo fazer uma espécie de paginação em cima de strings. Lembrando que se o retorno desse método fosse uma string, esse mesmo filtro seria aplicado sobre os bytes dela. Já no caso de datasets, quando a gente dá um getCustomer passando um filtro como esse daqui, seria basicamente esse que está aqui em cima mesmo, só que na primeira requisição ele vai passar 0, né, para ignorar 0 e me trazer 5. A gente consegue pegar a tabela com 5 linhas aqui, né, 5 primeiras linhas. Quando eu dou um next page, internamente eu somo 5 aqui e executo o mesmo método. Então ele vai ignorar 5 e me trazer 5. E aí, novamente, eu clico e ele vai somando 5 até que não haja mais páginas e ele me diga isso para desabilitar esse botão. Isso tudo, pessoal, feito de forma muito transparente, né? Se vocês observarem quando numa aplicação cliente, quando você gera, vai lá no seu componente de conexão e gera uma classe proxy, ou no caso do REST, vai aqui no file new, né? Para quem não lembra aí, ó, order data snap server e solicita um REST client módulo, ele vai gerar para a gente um client módulo que tem um componente que faz acesso ao servidor e gera também o client class unit, que é uma espécie de proxy, né? Uma espécie de atalho para chamar os métodos do seu servidor. E se você observar aqui, toda a função que está no seu servidor REST vem com os parâmetros originais dela, por exemplo, aqui o echoString tem um parâmetro value, mas ele sempre vai acrescentar nas chamadas um parâmetro requestFilter que vem por padrão vazio. E a gente nunca passa ele, né, nas chamadas. Então, está aqui disponível para usar. Se a gente pegar aqui, por exemplo, o echoString, o que eu faço é chamar o echoString passando a edit original e também passando a edit do filtro. Ele vai resolver isso para mim. E no caso do getCustomers, eu chamo esse método getData, que ele calcula aqui qual vai ser o filtro em si, né, nessa variável, e passa ele como parâmetro. O getPageFilter basicamente faz a conta aí de quantos ele tem que multiplicar para conseguir fazer, para montar aquele textinho do filtro aqui, para conseguir fazer o filter table no final das contas, tá? Então, tá aí, esses exemplos vão estar disponíveis para vocês de como trabalhar com os REST Request Filters. Uma coisa muito importante de mencionar é que os Request Filters são aplicados sobre o resultado da sua aplicação. Então a gente tem que usá-la com cautela. Por quê? Se você dá um select numa tabela que tem 50 mil registros, ele vai abrir os 50 mil registros para depois fazer o filtro do que vai ser entregue para a aplicação cliente. Então pensem bem aí antes de usar, não é para sair usando assim sem critério, tá? É muito útil, ajuda bastante, mas tem que prestar bem atenção em como ele usa, entender direitinho como ele funciona. Aí então mais algumas informações sobre o REST Request Filters, né, sobre os filtros de requisições REST, todas da documentação basicamente, tá? E um evento também que foi feito aí pela Embarcadero na época do Delphi XZ, para vocês verem que isso não é um recurso tão novo assim, né, pessoal? Então, vamos lá, vale a pena, dê uma estudada. Lembrando novamente que os links vão estar disponíveis nas apresentações ao final do evento, ok? Nosso próximo passo, então, é falar sobre o deployment. Vamos lá, quais são as opções que a gente tem, né, para distribuir aplicações DataSnap? Uma coisa importante de mencionar, quando a gente inicia o wizard que cria uma aplicação DataSnap, ele sugere, né, ele pede qual o modo de distribuição você quer utilizar. Pessoal, o wizard é só um assistente para você conseguir um objetivo, né? Se você for lá no menu File New, não escolher DataSnap Server, escolher, por exemplo, um Windows Service Application, e dentro dessa aplicação você colocar os componentes corretos, você também tem uma aplicação, um servidor DataSnap, né? Então, lembrando, mesmo que você inicie um wizard, né, um servidor DataSnap utilizando um método, né, como por exemplo o standalone, no futuro você pode criar um novo projeto como Service Application e adicionar a esse novo projeto todas as units, todo o código que você já implementou no servidor antigo, tá? Então é bem tranquilo esse processo.
Então, só para resumir, no modo standalone, pessoal, que pode ser... O que é o standalone? É um executável independente, né? Ele pode ser uma aplicação VCL, FireMonkey ou console. Utilizem essa opção somente para desenvolvimento, somente para debug, ok? Evitem utilizá-la em produção, tá? O modo standalone, ele utiliza a infraestrutura do Wind para ouvir as requisições HTTP. Então ele usa um Wind Server lá para conseguir ouvir as requisições TCP e HTTP. Então não é um cara muito recomendado, tá? Prefiram a opção Apache Module ou o WSAP, porque esse cara não tem nada de estrutura de servidor web, tá? De servidor de conexão para ouvir as requisições. Toda essa responsabilidade fica a cargo do Apache ou do Internet Information Service. E aí a sua aplicação vai se restringir somente à sua regra de negócio, ao seu código, o que te dá, obviamente, um ganho de performance, tá? Além do Apache e do IS serem muito mais otimizados do que o Wind Server. E aí pode vir a pergunta, né? Tá, Kelvin, e o Service Application, eu não devo utilizar? O Service Application é idêntico ao Standalone. A única diferença é que ele não tem interface. Ele vai funcionar como um service, né? E o que seria? Qual é o benefício dele? Ele não precisa que alguém logue na máquina para iniciar, né? Quando a máquina, o Windows termina de carregar, ele já inicia o serviço automaticamente, né? Você pode especificar um usuário no próprio painel de gerenciamento lá do Windows para subir aquele serviço, enfim. A única vantagem dele é não ter uma interface de interação, o que diminui sim uma certa responsabilidade da aplicação, mas acho que o ganho é insignificante, tá? Então, resumindo, é isso daí. Standalone é quando você tem que trabalhar durante o desenvolvimento, na hora de entregar a aplicação. Se você tiver que trabalhar com Windows sem um servidor web instalado, né, que o seu servidor tem que resolver tudo, Service Application é o mais orientado, é o mais indicado. E se você puder, tiver um servidor de aplicação, o Apache ou IS instalado, né, na sua máquina, opte por fazer o deploy nesses caras, ok? Bom, pessoal, então por hoje é isso aí. Agradeço muito pela atenção de vocês. Meus contatos estão à disposição para quem quiser entrar em contato. Um grande abraço para todos e vamos agora para as perguntas ao vivo.